Obrigada por ter ficado ainda do nosso lado. Seja muito bem-vindo a esta terceira parte. Vamos assim prosseguir o nosso programa com um especial convidado de hoje, uma pessoa extraordinária. Dispensa todas as apresentações. Ele é Umaru Diaw, o grande jornalista, o nosso ídolo. Tenho mesmo orgulho de estar com ele hoje, estou emocionada por isso. Umaru Diaw é agora mestre das Ciências da Comunicação e Gestão. Ele é jornalista da televisão norte-americana, CNN. Umaru, é um privilégio, gosta para não vou pena criolla. Oh, certeza. Indira é um privilégio. Privilégio é todo mesmo, porque é a minha casa, não é? Ver quem conheço como jornalista, como profissional e ver que raízes de minha profissão surge. Porque eu falo sempre como tem correlação entre o sucesso que teve como jornalista lá fora em relação à maneira que conhece a televisão da Guiné. Portanto, não teve uma forma, penso que não teve o privilégio de aprender na minha fase mesmo embrionária ali na televisão da Guiné, quando tinha apenas 20 e poucos anos de idade. Portanto, aquilo durante e cimentei a minha paixão pelo jornalismo e depois hoje aqui nos Estados Unidos fazendo licenciatura, consegui estágio na CNN. Eles eram para manterem um background muito forte na televisão. Portanto, aquilo graças a essa casa ali que nós temos no momento, televisão da Guiné-Bissau. Esse caso, nesse momento, que tem nada a ver com casa acabou com o Sanelo, fala na fase embrionária. Qualquer recordações que o Mistitici na Balta, para lembrar no trabalho exemplar, um trabalho sempre profissional, como teve na televisão, então chamada Gozi Televisão da Guiné-Bissau, TGV, mas então televisão experimental. Que experiências com o Mistitici? Televisão experimental, nós conhecemos de uma forma muito interessante para ver como me recordei no primeiro dia de televisão experimental da Guiné-Bissau. Foi 24 de setembro de 1989. Porque naquele dia, hoje aqui a televisão arranca, a minha repórter que é despachar, também nas ruas, para como aqui disse, reagir à televisão. Faço uma reportagem sobre a impressão de gente vendo a televisão pela primeira vez na Guiné-Bissau. Portanto, lá para a altura que saí de país, que cedo na 6 de janeiro de 1996 e tem tido de facto teve muita boa experiência ali na Guiné-Bissau, muitas boas recordações como jornalista e como alguém que teve o privilégio naquela altura de ver todas as regiões com se manga de gente, aprender manga coisas sobre o meu próprio país, coisas que nunca poderia ter se a mim que fosse jornalista. Portanto, ser jornalista em si é um privilégio. Aliás, teve uma conferência, uma palestra que teve antes de Mbili, onde quem explicava o jornalismo é uma das poucas ciências. Na Universidade de Lusófona. De Lusófona, exatamente. Me falei-se que o jornalismo é uma das poucas ciências onde é que alguém, apesar de poucas profissões, onde é que alguém está pagado para ir aprender diariamente. Portanto, fazendo reportagens, viagens, contatos informais e formais, que ele estuda elementos de aprendizagem para alguém. Portanto, também teve que privilégio ali na Guiné e, portanto, aquelas maiores memórias que entende de Guiné-Bissau. Portanto, claro, de juventude, Lina Rocio. Lina Rocio, depois, uns anos antes de ir antes vivo na Beira Amdalai e, portanto, interessante que o mundo tecnológico, era digital, uma grande mensagem de Sumendira. Ela falou, olha, quando eu era criança, adorava os teus telejornais, ela falou que mandei interior, hora que telejornal era número, a gente da corria para o banco, era quem está assim, tá? Às vezes está fazendo, sinto como um beijo. Mas ao mesmo tempo um privilégio para ser um ponto de referência para mais jornalistas. E recordações de gente, recordações boas. Portanto, de vez em quando se está gozando, falou, era magrinho, não sei o quê, ou tinha sotaque, não sei o quê, se leva. Ter a certeza que a gente está falando com ali para o final da entrevista, a gente está falando de ter sotaque americano. Acento americano que falta. Acento inglês próprio não sinto. Exatamente. Portanto, aquilo é inevitável. Alguém fala de alguém e reflexo de sociedade e línguas que está pratica dia a dia. Portanto, com certeza. Umaru, qual que é o segredo de boa ascensão na panorama de comunicação social guineense e gosto internacional? É questão muito interessante. Não respondi, mas eu espero também que e não permite jornalistas aprenderem o que não respondem. Claro. A mim está falando tudo gente e que tem esse segredo sobre a minha ascensão como jornalística.
e que muro, e que ciências jornalísticas, e que nada. E tem a ver pura e simplesmente com a dedicação. Claro, a nosso estudo, como jornalistas, não ter aqui instrumentos de conhecimento que nós aprendi, quer nas escolas técnicas, quer nas universidades. Mas a Oracle tem ali informação partilhada, um conhecimento partilhado. O segredo está naquilo que não faz informação. Calque dedicação, calque motivação, calque o objetivo da vida. Não entende? A mim está falando sempre alguém, a hora que eu olho jornalista, durante o mês, fazer acompanhamento de que alguém me falou quase com toda a objetividade, me contou se que alguém por ser bom jornalista ou não. Porque jornalismo é que coisa, e é que carro que amor ao jornalismo, que amor a sair para pequenos, vive informação dentro de vou internalizar informação dentro de bom. Se eu tenho aqui espírito, aqui motivação, por bem longe. Aquele é que segredo longe. Palavras sábias. Não sei se são, mas pronto, mas pensa como aquele é que segredo. Segredo tem que me fazer. Tem que ter vontade. Por exemplo, grandes jogadores de futebol, esta falou como esta prática melhor do que qualquer alguém. Esta pratica mais tempo do que qualquer alguém. Jornalismo é a mesma coisa. Se eu praticar, vou ter motivação, vou aderir, vou dar o tempo 100%, provavelmente capaz de ser jornalista. Umaru, misto também para abordar questões assim, por exemplo, a vou fazer jornalismo na altura que tem um único partido no país, monopartidarismo. Teve com alguém que me revela ali, do espectador na casa, com certeza não lembra, de discurso do Umaru, ou seja, de um dos textos que eu escrevi, de uma notícia que eu produzi, de que eu falei de discurso açucarado. Esse discurso, essa palavra cria um bocadinho de... É abalo político. No jornalismo teve dois componentes, não é? Aliás, duas eras. A primeira era e de partido único, o CDPA-GC, de 89, pensa que até 91, que é artigo 4º do Estatuto do PA-GC caiu como partido único na Guiné-Bissau. Depois, a partir de 91 a 96, estava ainda ali, e lá que nós estamos na fase de multipartidarismo. Portanto, por classificá-lo assim, mas para ser realista, e foi sempre partido único, não é? Embora e tinham outros partidos. Então, lembrando, antes de responder a questão dos discursos açucarados, uma das primeiras reportagens que me fazia de manifestação pública de um partido na oposição era partido do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Quem era? Esse apelido e... Vitor Menezes. Vitor Menezes, falecido. E não fosse que manifestação, umas carinhas, bandeiras na praça, Avenida Mica Cabral, ali até Pinjigati, que coisa assim, bem fazer montagem de que coisa assim. O secretário de Estado de Informação naquela altura era Agnello Regalo. Portanto, Agnello Regalo vinha televisão e censura a notícia. Nunca tem problema de falar logo, porque é facto. E censura a notícia, é jubilo, fala, não pode passar por causa disto, aquilo. E acontece que naqueles dias foi véspera de partido de Nino Vieira a uma cimeira francófona que teve lugar na França. Portanto, a partir daqui, à altura, a França decide pressionar países africanos para ir abrir, para incrementar liberdade de expressão e liberdade de político, não é? Lá que multipartidarismo começa, naquela altura. Portanto, de lá, olha, não teve muitas boas experiências, muitas más experiências, e a mim sempre ganha a falar coisa que era mais prevalecente naquela altura, e contra ser prevalecente ainda, e autocensura. A gente tem medo de facto, revelar tudo factos, ou mesmo de fazer perguntas que não devem ser feitas por medo de represálias políticas. Portanto, alguém está fazendo jornalismo seguro. Pronto, este diz aquilo, este diz aquilo, mas ninguém está a indagar sobre os porquês. Agora, questão dos discursos açucarados. Na altura no início de que o processo não organiza primeiras eleições, ou não organiza primeiras eleições, Nino Vieira estava aqui coisa de presidência aberta. E na presidência aberta, a primeira cidade que vai visitar foi Safin, precisamente. E fez esse discurso na Safin, monta uma peça, recorda muito vividamente.
e monta uma peça de uma duração mais ou menos de 9 minutos. Peças de telejornal eram longas daqui até 9 minutos, 5 minutos, 12 minutos. Portanto, monta uma reportagem de 9 minutos. Portanto, mim, no último parágrafo do meu texto, me fala como nunca encantei de ser seguinte frase, me fala como Nino Vieira falou, ainda Nino Vieira prevê que as eleições sejam ainda este ano. Fala, mas, vírgula, até lá, vírgula, comícios e discursos açucarados farão parte das novidades dos dias que se seguem. Essa foi a palavra. Nunca, no contexto provavelmente, nunca falou com o Nino Vieira fazer discurso açucarado. Falou só como nos próximos dias, a hora que a presidência aberta aconselha, a hora que campanhas eleitorais aconselha. Claro, não tem manga de comícios, não tem manga de discursos açucarados, que é verdade, que era político, todo político dá para fazer também se bem disse isso, com certeza. Tanto nos Estados Unidos como na Guiné-Bissau, Senegal, é o que fazem, os políticos fazem discursos açucarados. Portanto, para mim, a organização aponta, fala, olha, embora é sexy ou é engraçado, que ele nunca está a considerar pessoalmente como um erro jornalístico. É verdade. E, portanto, olha, foi um episódio que também, de uma forma ou outra, ajudou a pôr na mapa, no contexto de Guiné-Bissau, no contexto internacional, porque foi referência nos principais órgãos defensores de liberdade de imprensa lá fora. Portanto, tinha caso citar como exemplo de violação de direitos de jornalistas. Portanto, olha, Nino Vieira, depois bem parecia... que coisa que me torna famoso até, o que Nino Vieira vinha comemorar 14 de novembro. De 14 de novembro eu faço aqui discurso e falo aqui que o Marujá para falar que não faço discurso a superar. A mim sim também é barato, ali no Relacionou Rádio, não trabalho aqui desde de folga, mas entretanto, e tem alguém que não dá a telejornal, que eu lembrei aqui, e se não tem bem disponibilidade, bem, vai buscando, olha só, carinha, vai, bairro, coisa assim. Eu falo, não, eu falo, pô, vai apresentar o telejornal, porque alguém que não apresenta o telejornal que não está disponível. Bem, a mim próprio apresenta aqui peça, a mim que introduz aqui peça, na que fala aqui. Que coincidência! Coincidência! E é um episódio muito interessante. Mas Manga dá muitas interpretações, mas que teve grandes interpretações. É verdade. Obviamente que o diretor da altura, talvez nunca tenha aqui tempo, mas um dia talvez escreva livros sobre a posição é verdade, possibilidades de ter detalhes mais precisos sobre que incidente e como é que afeta a minha carreira, porque depois é tudo em fazer reportagens sobre o presidente, é tudo em viajar com o presidente e tem ameaças de treino de trabalho e mais outras coisas. Graças a Deus e ultrapassado a Ozida no número de uma personalidade indiscutível. Gosto que como a compara é jornalismo naquela altura, embora eu falei continua tem censura, claro, mas por exemplo, com o jornalismo nos Estados Unidos da América, onde trabalhei na CNN, nós vimos como eleições nos Estados Unidos, estatística e baila, coisas podres, né? Desculpa, permite a expressão, de candidatos. E tem sempre um jornalismo mais aberto, um jornalismo ousado. Nós ainda não temos certo mesmo na prática jornalística. Nós, claro, temos mais liberdade, porque nós, a minha havia manga de incidentes, tendo aqui rádios privados, jornais, coisas sim, de facto, fundamentais, sim, de facto, investiga para ubicar que a veracidade dos factos. Portanto, naqui sentido tem muita promiscuidade jornalística. Claro. Então, algumas coisas, às vezes, vai na cabeça e fala, opa, nunca fui assim um jornalista que escreveu, mas até diariamente. Mas, em termos gerais, penso que houve um progresso, porque a nós, hoje, que não conhecemos o jornalismo, não cometemos manga de erros editoriais, por falta de experiência. Pois. Não por malabarismo, ou não porque não tinha má fé em relação ao poder, mas porque nunca tinha muita experiência jornalística. Embora nós não formávamos para a RTP durante 8 meses, depois antes não comecei a praticar como jornalista. Mas mesmo assim, o jornalismo é um processo de aprendizagem para manga de como jornalistas e como guineense. Portanto, naquele processo, claro, a gente se aprende, não evita certos erros, não teve benefício de dúvida de população para ver como a nós era a única televisão na altura. Tem gosto ainda. Tem gosto ainda. Embora tenha televisão comunitária. Mas nós, pelo menos, tem mais independência jornalística. Claro, que não é verdade. Naquela altura temos só televisão da Guiné e RDN. Portanto, esse e jornal não pincha.
Portanto, tudo órgãos estatais. Só por volta de 95 que surgiu a primeira rádio privada de Guiné-Bissau, que é a Rádio Pinjuquiti. É verdade. Portanto, quer dizer que a informação era tudo restrita. É verdade. Jornalistas que até exploram nada. Mas agora os jornalistas mais ousados, até apontam mais questões e mais alguma coisa. Portanto, naquele sentido houve evolução em termos de liberdade de imprensa. Agora, o que é que não tem que trabalhar nela? E na responsabilização. Porque jornalismo e que não só informação, mas sobretudo responsabilização. É verdade. Agora, como jornalista, eu tenho que pautar respeito institucional, respeito humano, social, cultural, diferenças todas, eu tenho que apoiá-las num contexto, numa perspectiva nacional ou global. Portanto, essa que causou uma responsabilidade aos jornalistas guineenses de facto, embora não define princípios de liberdade de imprensa, de livre expressão, também não tem que tomar em conta muitos outros fatores que devem levar em conta para preservar a dignidade jornalística, mas sobretudo a dignidade daqueles que estão ouvindo como telespectadores, ou como leitores, ou como ouvintes. Ok. O Maruca, que momentos mais marcantes na televisão experimental de Guiné-Bissau que teve, se não lembra? É uma pergunta interessante. Pensa como é que é e muitos momentos. Um deles é o que a televisão não construído. A mim foi jornalista que fez acompanhamento de fase de construção de televisão. De vez em quando também com o cameraman não está a filmar, o que não levanta paredes, não que não está. Bem fazer um documentário sobre a vida da televisão de Guiné. Portanto, para mim foi um motivo de grande orgulho. E o operador da câmara era Mindela dos Santos. A nós dois que fazia imagens, fazia reportagem, bem fazia reportagem sobre a vida da televisão. Aquilo foi marcante. Infelizmente, o delegado da RTP na altura bem leva a cassete para Santo Tomé e Príncipe, porque depois de Guiné, Santo Tomé e Príncipe foi a segunda fase de lançamento de televisão nos países lusófonos, em Portugal. Depois, Ramiro Mendes, nunca mais a esse cassete, penso que aqui cassete que perco. Para mim foi muita pena, porque não teve bem imagens de construção de antena na Nhacra, não teve imagens de construção de edifício teu, aqui cabateu, aqui inaugurar. Mas outro momento marcante para mim foi a inauguração da primeira emissão de RTP África. Okay. A mim, uma já que faz aqui emissão, a partir de sala de redação, antena fotografias, falecido Helder Proença era ministro da Comunicação Social. Portanto, tive Manga, governantes de Portugal, portanto, não fazer uma emissão a partir de sala de redação, que não faz lançamento de RTP África. Portanto, RTP África, a gente está a mim, Umar já foi pivô do lançamento de RTP África de Guiné-Bissau. Portanto, para mim, aquilo também foi um momento marcante. Ok, nem sabia disso. Número, gosto, tempo pouco para que perguntas que o nome está fazer. O nome está um bocadinho também papel da atualidade internacional, sobretudo dos Estados Unidos da América. Você não sabe como tem um reviravolta na política norte-americana. Donald Trump foi eleito presidente. E outras questões assim, por exemplo, a questão do Obamacare, o que é que você pensa dela? Que há um dia ainda, e não lamenta sobre a situação. Felizmente, nos Estados Unidos, são muito responsáveis. Obamacare passa manga de testes legais e manga de testes constitucionais. E, felizmente, para o presidente Obama, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos fica nesse lado, não é? Ele falou que saúde, garantir saúde e um privilégio que todo americano deve ter. Portanto, Obamacare passado na base de que premissa? Claro, Donald Trump, contrariamente ao que ele falou e não abandona a lei, nunca pensa como aquilo não acontece. Se não acontece, talvez não exista revisão da lei Obamacare, talvez não chamar outro nome, mas ainda revido de uma forma ou outra, para ver como republicanos que dominam tanto o Congresso como o Senado. E, portanto, eles também que estão na presidência. Mas, às vezes, nos Estados Unidos, para fazer uma mudança radical, precisa de mais de 2/3 de votos no Senado. E muito provavelmente republicanos que ainda têm aqui número para de facto pôr em causa Obama, que é na essência. Claro, ainda tem mudanças, não penso que aqui sentido. Quanto à política geral, olha, a América é um país muito progressista em termos da prática democrática. Portanto, a gente naturalmente fica chocado ao surpreender com a vitória de Donald Trump, mas, entretanto, de um processo democrático a gente se respeita.
Claro. América, independentemente de que, no final do dia, como tem que respeitar princípios de democracia. E princípios de democracia, até falou Donald Trump, foi vencedor das eleições, embora Hillary Clinton foi vencedor de voto popular. Mas o que é que dá conta na regra americana e colégios eleitorais? Colégios eleitorais, o número está a favor de Donald Trump. Aliás, e tem uma pressão para alguns delegados merecer voto, mas aquilo acabou por defeitos. Donald Trump tem conseguido delegados suficientemente, que 270, para ser efetivamente presidente dos Estados Unidos. Então, ele toma posse dia 20 de janeiro e vai ser efetivamente presidente número 45 dos Estados Unidos. Gosto, não falou, mas já o que na Guiné, mas e alguém que tem amor à pátria e um patriótico nato. Para mim, que é o trabalho que eu fazer, me referência agora à Rádio Gumbé, parabéns para aquilo, e também o trabalho de, como é que chama o site? G-Bissau. Que perspectiva para o futuro? Porque a mim está falando sempre, aliás, ali também a nível local, regional, tem uma rádio que cria na Gabo, que é a Rádio Candal FM, já agora, 104.7 FM. Portanto, tem a rádio Gumbé online, só internet, gumbé.com, depois que outro site noticiasguiabissau.com. Portanto, é assim coisas que ainda fascinam em momentos livres. A gente se aponta sempre, mas com todo este tempo. Aliás, a hora que eu tenho dedicação, amor à pátria, mas que eu falo, com todo este tempo para tudo coisa. Portanto, partilho tempos vazios para dedicar aqui sites para informar a gente, porque guineenses não têm muita série de informação. Claro. Um dos coisas sempre me fala, discuto com outro jornalista guineense lá fora, em 2012, eu digo, mas de facto, os jornalistas guineenses não têm que acabar com a autonomia de informação nas mãos dos que não são os guineenses. Não entende? E que até faz sentido pontos de referência de informação e outras agências que não sejam guineenses. Entende? Televisão guineense, Guiné-Bissau por ser referência em termos de informação. Rádio Nacional por ser referência, qualquer outro órgão privado, Rádio Jovem, Rádio Pinjiquiti, Rádio Gombolon, Rádio Capital, Rádio Sol Mansi, o Jornal no Pinche, Donos da Bola, e etc, por constituir pontos de referência da informação. Mas jornalistas têm que ser agressivos naquele sentido, entende? Para que essa intenção para comunicados de imprensa, para fazer jornalismo sério. E Guiné-se lá fora, nós temos muita série de informação. Portanto, a minha aqui tentativa de preencher aqui vazio, que manda lança aqui projetos de informação. Mas pronto, gosto não olha mais e mais órgãos online, que ser muito interessante para todos nós. Penso que com o tempo não colmata aqui vazio de informação, e informação nesta mais na mãos dos jornalistas guineenses, que não tem uma perspectiva diferente, porque a hora que o jornalismo não vem de um guineense e diferente da hora que não vem de um português, por exemplo. Com certeza. Portanto, porque tem sempre aqui perspectiva cultural, aqui perspectiva nacional, que um jornalista se mendira por ter, ou oposição a um jornalista português, por exemplo, ou francês ou americano. Portanto, não tem que apostar mais no reforço dos valores nacionais, para de facto, para nós não ser elementos de disseminação de nova informação, em vez de não deixar aqui informação na mão de outros gente. O que o Tacho tem em comum com José Rodrigues dos Santos? Que esteve há bem pouco tempo. É verdade. José Rodrigues dos Santos tinha ido, claro, porque a nossa não conhece ali, hoje que não conhece notícias internacionais, tudo era de RTP. E depois não tem bem RFI, depois outros canais mais tarde. Mas a maior parte das notícias internacionais também vai da RTP. Portanto, a mim, naturalmente, tenho o telejornal. José Rodrigues Santos era uma referência, porque a mim com José Rodrigues, pessoalmente, em 91, na altura da Primeira Guerra do Golfo, porque naquela altura a mim era estagiário, um dos primeiros estagiários de televisão da Guiné, amigo António Nobre, em Portugal. Portanto, vai fazer produção e realização. Naquela altura foi colmatar da guerra, Primeira Guerra do Golfo, 91. Portanto, José Rodrigues Santos, como falante do inglês, foi pivô central de RTP, porque era o único alguém que por Ibajubi ouve notícias de CNN e faz uma tradução em tempo real. É verdade. Aquela que foi base da ascensão de José Rodrigues Santos. Antes eram outros jornalistas. Portanto, ter uma certa estima em relação a essa pessoa, em relação a formas de apresentação. Pensa uma manga de falou que, olha, Portugal tem José Rodrigues, Guiné-Bissau tem uma região. Não tem muitas similaridades, mas a mim copiar de que ele copia. Com toda a humildade, sempre humilde. Uma nós estamos no fim de uma conversa, não pediu para deixar uma mensagem
para todo o povo de Guiné, não só jornalistas, para todo o povo de Guiné. Obrigado. Olha, obrigado, Indira, em primeiro lugar, de saber como foi o último arranjo de última hora, termos aqui a seminário sobre ética de jornalismo e prática de jornalismo no contexto da Guiné-Bissau. Para todos gente, olha, para todos gente telespectadores, gente que talvez que eu consumo já, porque a Zediri tem 18 anos, 20 anos. A mensagem de Guiné faz 20 anos. Portanto, manga disse que eu conheci naturalmente. Mas também, e com muito orgulho, então a gente diz, está falando, estamos com o Morijal. O que quer dizer que, apesar da minha mensagem de Guiné há 20 anos, a gente ainda te lembra de mim, até tem uma referência jornalística do país. Portanto, para toda a gente que sempre acredita na mim como jornalista, como pessoa, de falar obrigado. E para toda a nação guinense, gente que tem a possibilidade de ouvir o programa, de falar obrigado, muitas saudades. E olha, a televisão da Guiné-Bissau está no coração, e Guiné-Bissau está no coração. E, portanto, olha, enquanto a mim, como pessoa, está vivo, como profissional está ativo, na dar meu contributo máximo para não só a afirmação da informação e jornalismo, mas também da afirmação da nação guineense como uma nação que, de facto, dá uma certa esperança para todo esse povo, tanto ali na Guiné-Bissau, como na diáspora. Para vós todos, um abraço enorme, muito obrigado. Obrigada, e a nós vamos fazer votos para essa brilhante carreira, continua ainda com grandes êxitos. Obrigado. Obrigada a nós. Foi isso a nossa conversa com o nosso ilustre convidado desta última parte. Com certeza vamos fechar o programa de hoje com muita honra de estar com este mestre da comunicação e gestor das ciências da comunicação e gestão, o Morijal. Ele é jornalista do canal televisivo norte-americano CNN, também foi um dos jornalistas desta casa. E assim vamos pôr um ponto final na apresentação de 10 às 12 de hoje, e em nome de toda a equipa técnica, tanto de produção e da realização, despeço-me com a promessa de voltar aqui na próxima segunda-feira. Já que é sexta-feira, tenha um ótimo fim de semana, fique ligado com a sua televisão, beijinhos e abraços. Adeus.